Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem de saúde e seus respectivos familiares também. Meu nome é Luiz Ricardo e sou um dos professores da disciplina de micologia. Hoje nós vamos estudar os dermatófitos, que são os fungos causadores da dermatofitose. Antes de propriamente começarmos a nossa aula, eu só queria passar algumas curiosidades para que vocês depois entendam. Por exemplo, quando nós falamos de uma micose, em regra geral, é um fungo o causador desta micose. Ele é o agente etiológico. Então, por exemplo, aspergilos é o agente etiológico, é o fungo causador da aspergilose. Nós temos a cândida. A cândida é o agente etiológico da candidose ou da candidíase. Sporotrix é o agente etiológico, é o fungo causador da esporotricose. Pois bem, voltando à nossa aula, hoje nós vamos observar que os dermatófitos, como vocês estão vendo, está no plural, vão ser fungos que vão acometer essa micose a qual nós vamos iniciar. Pessoal, a micose de hoje, para facilitar o estudo de vocês, eu dividi em itens. Então, eu vou falar sobre o conceito, o histórico, a distribuição geográfica, o habitat, os animais parasitados, a via de penetração, a caracterização destes fungos, o diagnóstico micológico e, por final, eu vou falar da sensibilidade. Então, nós vamos começar conceituando a dermatofitose. A dermatofitose, cujos os agentes etiológicos são Microsporum, Tricófito, Epidermófito, são micoses cutâneas de contorno mais ou menos arredondados, vesiculosos, podendo, na maioria das vezes, apresentar intenso prurido. É encontrado nas partes queratinizadas do tegumento do homem e dos animais, podendo apresentar alopécia, que para outros, alopcia. Ainda no conceito, eu quero elucidar algumas palavras. Por exemplo, quando eu digo os gêneros, os agentes etiológicos, Microsporum, Tricófito e Epidermófito, eu estou falando do nome dos fungos, dos agentes etiológicos. E segundo regra de nomenclatura, estes nomes deverão ser escritos com a primeira letra maiúscula e sublinhados. Temos outras opções. Pode ser escrito em itálico, também pode ser em negrito. Quando eu falo da micose cutânea, eu estou me referindo quanto à localização corpórea. E quanto à localização corpórea, vocês, estudando outros fungos, vão observar que existem micoses quanto à localização corpórea como subcutâneas, como profundas ou sistêmicas e como oportunistas também.
Quando eu falo intenso prurido, eu estou me referindo àquela sensação de coceira, aquela comichão, que é muito comum nas dermatofitoses. Isso ocorre pela substância chamada histamina, que faz essa sensação de coçar. Quando eu digo que pode apresentar alopécia ou alopcia, eu estou me referindo à queda de pelos, à queda de cabelos, que é uma das marcas características do tipo dessa lesão. O histórico. A história da micologia médica teve início justamente com os dermatófitos, estudada pelo pesquisador Robert Remak. Mais tarde, quase meio século, um dermatologista francês chamado Raymond Jacques Saboreau publicou um livro denominado, um tratado, de micologia médica, denominado Les Tines, as tinhas, no qual ele falava sobre 4 gêneros de dermatófitos. Saboreau, muito conceituado na época, foi considerado o pai da micologia dermatológica. Hoje, em homenagem a ele, nós temos até um meio cujo nome é meio de Saboreau. Pois bem, mais tarde, Emmons, revisando esses critérios de classificação desses achados, desses dermatófitos de Saboreau, ele observou que necessitava fazer uma nova classificação. E essa classificação foi baseada através da microscopia dos conídeos. Então, Emmons pegou um dos gêneros citados na época por Saboreau e o encampou junto ao tricófton, devido às semelhanças. Sendo assim, a partir daquele momento, os dermatófitos passaram a se caracterizar por apresentarem 3 gêneros: micrósporo, tricófton e epidermófton. A seguir, Arrelo descreveu espécies para os gêneros ora mencionado. Nós vamos agora falar da distribuição geográfica. A distribuição geográfica, ela consiste num somatório de fatores onde nós podemos citar o clima, os fatores edáficos e a mobilidade populacional humana, cujo esse somatório irá dar a distribuição geográfica dos fungos. Fator edáfico é fator relativamente ligado ao solo. Então, dentre esses somatórios de fatores, será dada a distribuição geográfica dos fungos. E essa distribuição geográfica dos fungos será dividida em distribuição geográfica cosmopolita, que é quando os fungos são encontrados em toda a parte do globo terrestre, e distribuição geográfica restrita, como o próprio nome está dizendo, é quando ocorre restrição a determinadas áreas. Então,
nesse caso, fica endêmico a um local. Na aula de hoje, da dermatofitose, quanto à distribuição geográfica dos fungos, nós podemos dizer que os dermatófitos, quando eu falo os dermatófitos, eu estou me referindo aos gêneros Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Eles são cosmopolitas, também podendo ser chamados de universais. Então, são encontrados em toda parte do globo terrestre. E as espécies que eu mencionarei a seguir serão endêmicas de determinada área, serão restritas. Bom, vamos agora falar sobre o habitat dos dermatófitos. Em regra geral, os dermatófitos são encontrados principalmente no solo, local onde se encontra substâncias queratinizadas em decomposição. E eles vivem na forma saprofítica. Sendo que, atualmente, um grande número de dermatófitos encontrado no solo, isto é, na sua forma saprofítica, tem deixado esse tipo de existência para viver parasiticamente, tanto nos homens quanto nos animais. De acordo com essa transferência de habitat, nós podemos classificar os dermatófitos em geofílicos, zoofílicos e antropofílicos. Quando nós falamos dos dermatófitos geofílicos, estamos falando daqueles oriundos do solo. Então, tem uma vida sapróbia. Quando falamos dos fungos, que são os antropofílicos e os zoofílicos, nós estamos falando daqueles que migraram do solo para viver parasitando, tanto o homem quanto os animais. Então, quando falamos do antropofílico, nós estamos falando daqueles que vivem em parasitamento, não têm a forma saprópria. E quando falamos dos que estão zoofílicos, que são os animais parasitados pelos fungos, onde ocorre as zoonoses, também estamos falando de fungos parasitos obrigatórios, ou seja, deixou de viver no solo, passa a viver parasitando. De acordo com o contágio, esses dermatófitos podem se apresentar sob dois aspectos: pela via direta ou pela via indireta. Pela via direta é quando determinados fungos vão parasitar determinados animais, inclusive o homem, que são ou antropofílico ou zoofílico. E quando apresenta pela via indireta, nós não vamos ter o fungo, mas vamos ter esporo desses fungos, ora mencionados, com seus esporos que são altamente contagiosos. Eles vão infectar através desses esporos. Pois bem, sendo assim, a via direta ainda pode ser subdividida em via direta homóloga e via direta heteróloga. A via direta homóloga é quando certas espécies fúngicas vão atacar
determinadas espécies animais. Então, nós temos Trichophyton equinum, vai atacar os cavalos. Trichophyton gallinae, vai atacar os galináceos. Quando nós temos a via direta heteróloga, é aquele momento em que determinados fungos, além de parasitar o animal ou os animais, vai parasitar o homem também. Neste caso, nós temos o Trichophyton mentagrophytes, que vai ser encontrado em ovinos, bovinos e no homem. E o Microsporum canis, em felinos, em caninos e no homem. Quando na distribuição geográfica eu falei que ia mencionar espécies, independente de ser restrito ou não, eu não estou exemplificando nada a respeito do tópico mencionado anteriormente, distribuição geográfica, mas só para lembrar vocês que as espécies são tipo Trichophyton é o gênero, Equinum é a espécie. Trichophyton gallinae, Trichophyton é o gênero, Gallinae é a espécie. Microsporum canis, Microsporum é o gênero, Canis é a espécie. Então, essas são as espécies, que também, além de ser sublinhada como gênero, são escritas com letra minúscula. A via indireta, que até então eu comentei com vocês que eram os esporos que permaneciam no local e não o fungo, esses esporos, que é a parte contaminante que vai justamente produzir a micose, eles têm uma duração muito grande. E essa duração muito grande faz com que o tempo do indivíduo apresentar a micose seja também com um tempo bem prolongado, de acordo com o que eu vou dizer agora, que são as roupas, de um modo geral, que podem ser guardadas. Temos também chupetas, temos também pentes, temos também toalhas. E aonde isso é comum de ser acometido nas pessoas? Através de hospitais, quartéis, creches e academias. Bom, vamos falar agora do item animais parasitados. Em regra geral, os animais parasitados são as aves e os mamíferos. Mamíferos estes inclui a espécie humana. Podemos dizer que são os seres homotérmicos. Via de penetração. Bom, a via de penetração, como nós sabemos que a localização é parte queratinizada, então a via de penetração é cutânea. Mas para que ocorra a transmissão do fungo aos animais ou ao homem, é preciso que ocorra o atrito. Mas para que o atrito ocorra e a lesão se torne instalada, torna-se necessário que haja uma porta de entrada, ou seja, uma pequena lesão, deixando claro para vocês que pele íntegra não ocorrerá a micose. Dando prosseguimento àqueles itens que foram mencionados no início da nossa videoaula, vamos agora falar sobre
a caracterização dos dermatófitos. Bom, são fungos filamentosos, septados, hialínicos e monomórficos. Vocês já devem ter estudado ou vão estudar fungos que também deverão ser filamentosos, não septados, sim cenocíticos, sem a presença de septos, e hialínicos. Também vão encontrar fungos sem ser filamentosos, que é uma outra forma também, leveduriformes. E quando eu falo hialínico, é porque, quanto à coloração, esses fungos septados, como os dermatófitos, podem ser hialínicos ou demáceos. No caso dos dermatófitos, eles são hialínicos porque não apresentam uma pigmentação própria. Esses fungos filamentosos, ele tem a sua estrutura em forma de túbulos, em forma de filamentos, que nós vamos denominá-las de hifas. Então, a hifa é a célula do fungo filamentoso. E essa hifa, normalmente, através do microscópio, que é o local o qual possamos identificá-la, ela normalmente é vista em conjunto. E esse conjunto nós vamos denominar de micélio. Mas voltando ainda à hifa, ou ao conjunto delas. Essas hifas que são septadas, elas não vão ser septadas internamente na sua totalidade. Ela vai apresentar uma porosidade centralmente localizada, uma abertura, a qual nós vamos denominar de poro. Um poro pelo qual passará o material citoplasmático do fungo. Pois bem, a esse conjunto de hifas, que chamamos de micélio, poderemos dividi-lo em micélio vegetativo e em micélio reprodutor ou micélio reprodutivo. No primeiro caso, ele é responsável por absorção, excreção e até o próprio crescimento. Enquanto que o micélio reprodutor ou reprodutivo é o responsável pela produção de esporos. Taxonomicamente falando, os dermatófitos vão apresentar reprodução assexuada, como micrósporum, tricófton e epidermófiton. E reprodução sexuada, também conhecida como forma perfeita, o micrósporum e o tricófton. O que faz com que esses gêneros, por apresentar essa forma perfeita, sejam enquadrados na classe dos ascomicetes. Já o epidermófiton, que tem a reprodução assexuada, não existe, até o presente momento, evidências que levem a apresentar a forma sexuada ou a forma perfeita. Sendo assim, o epidermófiton é enquadrado como fungo mitospórico. Lembrando que o dermatófito epidermófiton apresenta uma única espécie Flocosum, que é
parasito exclusivo da espécie humana. Conforme foi relatado sobre a localização da micose, então subentende-se que ela se encontra nas partes queratinizadas. E existe, dentre os dermatófitos, sítios, localizações que eles apresentam uma certa preferência, uma certa atuação. Sendo assim, nós temos o micrósporo atacando pelo, em regra geral. Temos o tricófito atacando pelo, pele e unhas. E o epidermófito atacando a pele. Quando eu digo atacando, eu estou falando parasitando. Pois bem, de acordo com esse tipo de parasitamento que o micrósporo e o tricófito apresentam a nível de pelos, nós podemos classificar este parasitamento como parasitamento do tipo ectotrix, parasitamento do tipo endotrix, parasitamento do tipo endoectotrix. Falamos do tipo do parasitamento ectotrix é quando o pelo ou o cabelo vai apresentar a presença desses esporos externamente. Quando falamos do parasitamento tipo endotrix, é porque esse parasitamento ocorrerá pelos esporos pela parte interna dos pelos. E quando falarmos do parasitamento tipo endoectotrix, nós estamos referindo a um parasitamento dos esporos simultaneamente dentro e fora do pelo. Lembrando que esse parasitamento é comum para os gêneros micrósporo e tricófito. E esses esporos são chamados de artrósporos ou também denominados artroconídeos. Esses esporos são de origem assexuada e são oriundos da desarticulação das hifas. Então, as hifas, ao se desarticularem, elas vão se apresentar em pedaços mais ou menos retangulares. Justamente são esses pedaços mais ou menos retangulares que são os artroconídeos ou os artrosporos, que é a parte infectante do fungo. Bom, pessoal, agora nós vamos para o item diagnóstico micológico. O diagnóstico micológico, como o próprio nome está sugerindo, é quando, através de exames que vamos fazer, nós chegaremos à identificação do fungo, ou até dos fungos. Pois bem, no diagnóstico micológico, quando, até pouco tempo, as aulas eram presenciais, onde nós tínhamos nossas aulas
teóricas e aulas práticas, nós teríamos uma facilidade de visualização muito boa. O que no momento, devido à pandemia, nos torna dificultoso, nos torna proibido de fazê-las. Sendo assim, eu vou, dentro do possível, tentar fazer uma explanação na qual vocês possam verbalmente me entender. Mas lembrando a vocês que qualquer problema estarei ao dispor de vocês para explicar, quando necessário, quantas vezes quiser. Então vamos falar sobre o exame direto ou lâmina direta. Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer para o diagnóstico micológico. Então, esse primeiro passo, nós vamos procurar saber se existe no material a presença de fungo ou não. Pois bem, o material coletado pode ser de bordos de lesões, de espaços interdigitais, quer seja dos dedos das mãos, quanto dos dedos dos pés, pode ser de pelo, pode ser de pele, pode ser de unhas. Gostaria de falar para vocês neste momento que ao coletarmos esse material, devemos ter uma quantidade razoável, porque deveremos utilizá-lo também mais para frente. Então, é necessário ter uma quantia suficiente. Pois bem, utilizamos um pouco desse material o qual foi colhido e colocamos numa solução de potassa, que pode ser diluída de 10 a 20%, de acordo com a dureza do material a ser examinado. Como se trata de queratina, nós temos, no caso das unhas, um material, teoricamente, mais endurecido. E a potassa tem um grande poder de amolecimento. Também a potassa é um clarificante por excelência. Mas, em contrapartida, ela apresenta um poder de ressecamento muito grande, o que torna-se necessário a observação microscópica desta lâmina logo a seguir feita esta lâmina a essa observação. Ou seja, montou a lâmina, leva para o microscópio. Pois bem, o microscópio óptico, como todos vocês já conhecem, eles têm normalmente 4 objetivas. 3 objetivas normais e uma de imersão. Nós, na micologia, vamos observar através das 3 primeiras objetivas, ou seja, 3.2, de 10 e 40 vezes. Sendo que a de 100 vezes, que é a de imersão, a qual se utiliza o óleo de cedro, não vamos utilizá-los devido às estruturas fúngicas apresentarem nesse campo visual prejudicadas, porque podem ser arrebentadas, serem quebradas. Bom, no caso dessa observação ser positiva, ou seja, estamos diante da presença de artroconídeos, vamos sair por uma segunda etapa. Essa segunda etapa é o cultivo
Essa segunda etapa pode ser também chamada de cultura. Bom, lembrando que o material coletado, nós temos ele armazenado. Então, agora nós podemos utilizar meios de saborô. Olha ele aí, o nome daquele dermatologista francês. O meio de saborô. Nós temos o meio de micosel, onde nós vamos ter o actidione, que é utilizado para inibir o crescimento de fungos sapróbios. E quando o material for muito infectado por bactérias, vamos utilizar antibióticos antibacterianos. Lembramos que quando coletamos o material lá no início, é praticamente difícil, né, que ele esteja com toda a sepsia. Então, existem essas contaminações. Então, vamos prosseguir. Quando o achado desses artroconídeos for bastante, nós vamos utilizar pelo menos uns 3 tubos de ensaio, contendo um desses meios citados. Podemos também utilizar placas de Petri. Esses tubos, eles estão com o meio inclinado, o meio de cultura inclinado, para que nós possamos ter uma maior superfície de contato. E como que o meio fica com essa superfície de contato maior? Normalmente, quando esses meios saem da autoclave, eles são vazados para os tubos. Asceticamente, esse processo. E quando vazados para os tubos, eles são colocados numa bancada, inclinados, e com o resfriamento desse meio, eles vão se solidificar, porque na composição desses meios, eles vão apresentar o agar-agar, que é uma substância extraída de algas marinhas, que dá esse poder endurecedor. Pois bem, então nós vamos, através de uma alça de platina em formato de L, por se tratar de fungo filamentoso, vamos inocular aquele material em 3 desses tubos. Se não quiser utilizar, podemos fazer em placas, as quais já têm uma superfície de contato muito grande. Quando o material o qual nós observamos apresentar pobreza desses artroconídeos, achamos, mas tivemos uma certa dificuldade, deveremos fazer um aumento desses tubos ou um aumento dessas placas, passando pelo menos para 5 ou 6 tubos ou 5 ou 6 placas. E na hora que introduzimos a alça nesses tubos ou nessas placas, vamos procurar colocar em pontos diferentes, para que tenhamos chance de isolar o dermatófito. Esses dermatófitos normalmente não vão crescer com menos de uma semana. E às vezes vai levar de 20 a 30 dias para apresentar um pequeno ponto de crescimento. São incubados a temperatura ambiente devido ao fato que, quando eu falei no início que eles eram monomórficos, então não haverá nenhuma diferença de estrutura a nível de temperatura. Tanto na ambiente quanto na corpórea, ele vai apresentar como fungo filamentoso. Pois bem, uma vez o crescimento tenha ocorrido, através de colorações da cultura, pigmentações
e macromorfologia e micromorfologia através dos esporos, que nós vamos ter ele crescido na placa e vamos fazer as lâminas. Isso é uma cultura. Então nós vamos ter macroscopicamente culturas e através do microscópio os macroconídeos e os microconídeos que eles formarão. Porque eles apresentam esses dois tipos de formação de conídeos. E a partir desse tipo de formação, as quais eu vou descrevê-la, nós vamos ter os gêneros Micrósporo, Tricófton e Epidermófton. Então, o micrósporo, microscopicamente, ele vai apresentar macroconídeos multiseptados em forma de fuso e microconídeos piriformes. Lembrando que esses macroconídeos fusiformes podem ser com parede espessa, pode ser também com parede grossa, pode variar. E o número de septações que ocorrem neste fuso também. O tricófton vai apresentar macroconídeos multiseptados, parede fina, em forma de canoa ou de charuto, e vai apresentar microconídeos redondos. É bom lembrar que a presença de macroconídeo é o que vai caracterizar o gênero ora em questão. No caso do dermatófito micrósporo, nós vamos ter uma quantidade muito grande e a quantidade de micro um pouco menor. Mas antagonicamente, em relação ao tricófton, nós vamos ter uma quantidade de microconídeo muito expressiva e a quantidade de macro pouco ou quase nenhuma. Mas se torna necessário a elucidação de um macroconídeo para que possamos dar o diagnóstico de tricófton. E microscopicamente falando, nós vamos falar agora do epidermófton. Ele não tem microconídeo. E o macroconídeo dele é multiseptado, se apresentando em forma de pera, clava ou raquete. Mais uma vez, voltando ao ensino presencial, nós tínhamos essas lâminas em nossas aulas práticas, as quais estariam ao dispor de vocês. E para terminar, vamos falar da sensibilidade. Em regra geral, os dermatófitos são sensíveis ao iodo, ao formol, ao cloro e radicais imidazólicos. Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui, mas não termina o contato em caso ocorra uma necessidade de tirar uma dúvida. E no momento, eu só peço muito obrigado pela atenção, que vocês se protejam, fiquem com Deus e um grande abraço. Mas esse abraço, pessoal, é virtual.